Então, hoje a gente vai falar de variações do nível do mar. A estrutura da aula está dividida em duas aí. A gente vai ter a maior parte esse começo, que é o embasamento teórico. E depois a gente vai para os impactos sociais dessas variações. Então, vamos lá. A ideia é que a gente termine ainda com tempo para vocês retomarem o trabalho de vocês. Até umas 3 e pouco a gente termina. Então tá. Qual que é a diferença de mar e oceano? Eu gosto de pôr essa imagem porque a gente tem aqui o Oceano Atlântico, costa da África, Portugal, Espanha. E a gente tem o Mediterrâneo. Qual que é a diferença de mar para oceano? A gente intuitivamente sabe, né? Mas na hora de definir, às vezes não é tão simples. Mas uma definição que eu gosto é que o mar são essas águas rasas, próximas ao continente, e o oceano são essas águas mais profundas, mais distantes. Outra forma um pouco mais poética de ver isso é com essa pintura do Robert Gonçalves, que eu gosto bastante, que mostra, então, como se a gente tivesse um domínio do oceano, o domínio do continente, e o mar seria essa transição. A gente está indo do continente para o oceano ou está vindo do oceano para o continente, mas esse lugar em que existe influência tanto do oceano quanto do continente. Então, seria essa zona de transição. Mas o que faz o nível do oceano variar? Então, a maior parte da aula hoje a gente vai falar do nível do oceano, desse aspecto mais amplo. Vai falar um pouco também da pequena escala, mas a gente precisa das duas coisas para entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é de que nível a gente está falando. Então, se você pensar que o nível do oceano não é o mesmo na Terra inteira ao mesmo tempo, a gente tem maré, tem várias variações, do que a gente está falando? Então, quando a gente está falando de nível do mar, a gente está falando da superfície média do oceano. Em relação ao quê? Aí isso pode variar. Por exemplo, quando a gente fala em nível eustático do oceano, é com relação a um datum. O que é datum? Vem do latim aquilo que foi dado, uma referência. Quando a gente fala do nível do oceano, a gente está pensando no centro da Terra como referência. Então, se essa superfície média está mais próxima do centro da Terra, ou se essa superfície média está mais distante do centro da Terra. E a gente pode falar também de um nível que é relativo, ou seja, numa pequena, aí não considerando a Terra inteira, a gente está considerando um lugar específico. Seria o exemplo do Titanic afundando. Quem está aqui na proa do navio vai falar, o mar está subindo. Quem lá atrás vai falar, não, você está louco, o mar está descendo. Mas, na verdade, o nível do mar aqui está parado. O que está mudando é o referencial. Então, quando a gente fala num nível relativo do mar, a gente está sempre pensando em um referencial que normalmente é o continente. Um ponto fixo, que é o observador, que é o continente. Então, isso pode variar ao redor do planeta, por exemplo, se você está numa área de tectônica ativa ou não. Já quando a gente fala no nível eustático, seria como se a gente... Seria não, que a gente faz isso, né? A gente mede com satélite essa superfície várias vezes no dia e faz a média. Quando a gente está falando de nível eustático, seria essa variação que a gente observaria de fora da Terra, olhando para a Terra. Tudo bem até aí? Então, a gente tem essas duas diferenças. Tem o nível global, o nível estático, e o nível relativo, que é pontual. Tá. E aí, lembra que eu falei que a superfície do oceano não é regular? Por quê? Porque o que mantém a água do oceano presa à Terra? Por que na hora que a Terra, enquanto a Terra está girando, essa água não foi lançada para o espaço? É a gravidade da Terra. Então, em lugares que a gravidade é maior, a água vai ficar mais presa, ela vai criar uma depressão. No lugar onde ela é menor, a gravidade é menor, é como se a água tivesse um pouco menos peso, entre aspas. Na verdade, não é nem entre aspas, né? É força-peso mesmo. E então ela vai ficar um pouco mais elevada. Essa bolinha torta que vocês estão vendo aí é uma representação do geóide. O que é o geóide? É a superfície de potencial gravitacional constante. Vocês lembram dos exercícios de física que vocês aproximavam a velocidade, a aceleração da gravidade? Por que vocês aproximavam? Porque em cada lugar da Terra ela pode ser diferente. E o que essa figura mostra? Ela mostra os lugares onde a superfície seria a superfície onde o potencial gravitacional é igual. Então, você vê que o potencial gravitacional não é igual na Terra. A gente tem anomalias que estão medidas aqui nas cores.
Então, você vê, por exemplo, tem uma anomalia positiva, ou seja, tem uma gravidade maior aqui nos Andes, em função da massa da própria cordilheira. Você tem uma anomalia negativa aqui no Atlântico, ou seja, você tem uma densidade menor aqui, então você vai ter menos gravidade. E isso vai influenciar na superfície do oceano. Não só isso, né? Maré também influencia, os ventos, mas, enfim. E tudo isso é só para dizer que a água não forma uma capinha lisa em volta da Terra. Se a gente olhasse num corte, a gente teria em azul o elipsoide, que seria aproximar a Terra para uma elipse, né? Para uma figura regular. A gente teria o geóide em vermelho aqui, em rosinha, e a forma da Terra. Então, o geóide está no meio termo aí entre uma coisa e outra. Ele considera a linha em que a gravidade, o potencial gravitacional é o mesmo. Tudo bem até aí? Então, agora que a gente já definiu esses níveis, vamos começar falando do nível global, do nível eustático aqui. E aí, então, tem 3 coisas que influenciam nesse nível. Essas palavrinhas compridas aqui, né? Tectonoeustasia, geoide-eustasia, glacioeustasia. Esse eustasia vem do eustático, esse nível em relação ao centro da Terra. Tectono de tectônica, geoide, por essa questão da variação da gravidade da Terra, e a glacioeustasia em função das glaciações, das geleiras. A gente vai falar um pouco de cada um desses. E, no nível relativo, a gente tem as marés, tectônica e isostasia. São vários nomes novos, não se preocupem. O importante é que vocês entendam os conceitos aqui. A gente vai começar falando, então, por essas 3. Se a gente pensar na Terra como uma caixa, como um tanque, um aquário, a gente pode fazer o nível da água variar de algumas formas diferentes. Como que vocês conseguem imaginar, e olhando essa figura aí, que a gente poderia fazer para variar o nível da água nesse tanque? Para diminuir o nível, isso? Diminuir, aumentar, você que escolhe, que eu só quero que mude. Para diminuir, pode fazer uma parte da água congelar fora do tanque. Perfeito? Você pode tirar um pouco da água, né? Aí o nível vai cair. Essa seria uma forma, tirar a água, né? Outra forma seria mexer nas paredes do tanque, né? Se eu aperto essa parede aqui, a água vai subir, porque o volume vai mudar. Faz sentido? Então a gente tem como que a geologia faz essas coisas, né? Quando a gente passa por uma mudança, por exemplo, como a ruptura do supercontinente aqui, do Pangeia, isso muda todo o volume do oceano. Imagina, está surgindo novos oceanos e está fechando outros aqui. Acho que não é tão didático que está ao contrário, né? Mas oceanos se fecharam aqui também nesse processo. Não foi só o Atlântico que se abriu. Então, nessa movimentação dos continentes, o nível do mar, do oceano, varia porque varia o volume disponível para colocar essa água. Só que, olha a escala de tempo aqui do lado, né? De 0 a 200 milhões de anos. Na escala de tempo que a gente está trabalhando, quaternário, os últimos 2,6 milhões de anos, isso não é significativo. Essa variação da tectônica não é significativa. Então, isso é válido quando a gente pensa numa escala maior de tempo, na escala da Terra. A outra forma de mudar esse nível do oceano é e está ligado com a tectônica também. Aqui tem um exagero nessa bola murcha, mas ela está mostrando novamente o geóide. E aí a gente vê que tem pontos onde a gravidade é menor e tem pontos onde a gravidade vai ser maior. E isso vai interferir no nível da água ali naquele lugar. Mas isso também só muda na escala de tempo geológico, porque o que faz mudar a densidade da Terra? É essa movimentação das placas e de rochas mais ou menos densas. Então, isso também só muda na escala de tempo de muitos milhões de anos. O que sobra para a gente, aqui, na nossa escala de tempo que a gente está querendo trabalhar, que é o quaternário, o principal fator que vai mudar o nível dos oceanos são as geleiras. Como a Milena falou, tirar o corágua do tanque. Quem faz isso na natureza são as geleiras. Eu acho que eu já mostrei essa animação para vocês, mas vale a pena ver de novo. São animações de imagens de satélite, compilação de imagens de satélite desde 80 e pouco. Aqui em cima está a data. E sempre na menor cobertura de gelo no Polo Norte. Então, esse gelo no Ártico, no Polo Norte, ele está sobre o oceano.
E essas imagens mostram sempre o ápice do verão do hemisfério norte, quando o gelo está mais derretido. Como assim o gelo mais derretido? Porque todo ano essa geleira expande e contrai, expande e contrai. E o que a gente está vendo aí é a compilação sempre da menor extensão do gelo. Então, se vocês separarem aí no começo da década de 90, vou desenhar mais ou menos onde ele estava. Aí a gente compara com o atual. Sempre na menor extensão. Vê que tem uma... Varia muito, né? Mas tem uma diminuição significativa. Uma pergunta importante aí. Esse gelo faz diferença no nível do mar? Alguém se arrisca a responder? Eu acho que não. Você acha que não? Por quê, Léo? Porque esse gelo aí ele já tá boiando, né? Em cima do mar. Então o volume dele já tá contando. Perfeito, exatamente, Léo. Exatamente isso. Para quem não acreditou, faz o teste em casa. Pega lá um copo d'água, põe até metade, coloca uns cubos de gelo, de forma que ele não encoste no fundo, não pode empilhar, né? E faz um risquinho na borda do copo, espera o gelo derreter, vê se vai fazer alguma diferença no volume. Você vai ver que não. Porque, como o Léo já falou, esse gelo já está boiando, o volume dele já está ali, ocupando um espaço. A hora que ele derrete, ele ocupa exatamente o mesmo espaço. Então, esse gelo não muda o nível do oceano. Não que não seja um problema esse derretimento, né? Tem vários animais que dependem disso para viver, enfim. Tem um problema ecológico, mas assim, a gente está falando de nível do mar, né? Então, o que faz diferença? Esse gelo que está sobre o continente. O que é essa massa que eu estou circulando aqui? A Groenlândia. Então, vamos olhar para a Groenlândia. Aqui é a mesma ideia. A gente tem imagens que delimitam sempre a área de maior derretimento, ou seja, a menor extensão do gelo durante o verão do hemisfério norte. E a figura aqui embaixo é um gráfico desde 1979, aqui na esquerda, até 2007, na direita. E o que a gente vê, então? Que varia muito. O que está plotado nesse gráfico? É a área de derretimento. É quanto que derreteu de gelo naquele ano. Então, você vê que tem uma variação muito grande, mas existe uma tendência de aumento no derretimento. Você vai falar, mas teve ano que não derreteu quase. De fato teve, mas se você olhar os 5 anos que estavam em volta, foram recordes de derretimento. Então, o que a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando analisa esses dados na natureza? Nenhuma variação é linear. As variações são sempre com oscilações. Então, se tem um sobe e desce, na média, está derretendo cada vez mais. Tem um ano ou outro mais frio, mas tudo bem. Os negacionistas usam muito esses pontos anômalos para falar que não existe um aquecimento. Olha só, em 1988 foi o ano mais frio da história. Tudo bem, mas ele veio seguido de 3 anos super quentes, né, com derretimento acima da média. Então, sempre foca na tendência, não tanto na variação. Né? E esse gelo, sim, ele está sobre o continente. Então, quando ele derrete, ele está devolvendo água para o oceano. Quando ele aumenta, quando ele expande, ele está retirando água do oceano. Então, ele vai influenciar o nível do oceano. E o maior volume de gelo está na Antártica, que é uma capa de gelo considerável sobre o continente. O que eu estou chamando de considerável? Tem lugares que a espessura aqui no meio passa de 3 quilômetros. Para você ter uma ideia, a Serra do Mar tem cerca de 700 metros aqui em Santos. Então, são 4 vezes a altura da Serra do Mar de gelo empilhado. E dados recentes mostram que algumas porções da Antártica já estão começando a sofrer derretimento também. O que eu quero dizer com sofrer derretimento? É ter um saldo negativo. Como assim? É natural que no verão derreta uma parte do gelo e no inverno aumente o gelo. O que é o saldo negativo? Quando começa a derreter mais do que acumula no inverno. E aí a geleira começa a diminuir. Isso é preocupante? Vamos olhar essa tabelinha aqui. Desculpa, ela está em inglês, mas é uma estimativa da subida potencial do mar se as capas de gelo que a gente tem hoje derretessem. Então, a gente tem aqui na coluna da esquerda a localização,
do meio, volume em quilômetros cúbicos e a potencial subida do nível do mar em metros. Se a gente olha em primeiro lugar aqui está a Antártica. Aqui ela está dividida em 3, leste, oeste e a península. A parte que já está sofrendo derretimento é a península. Se a gente olha o volume, é difícil de ter noção, né, do que são 26 milhões de quilômetros cúbicos. Mas é só você pensar que 1.000 metros cúbicos, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, são bilhões de litros. Aliás, trilhões de litros aqui, né? Se a gente soma a Antártica toda, a gente pega aqui, ó, vai dar cerca de 72 metros. Ou seja, se todo o gelo que está acumulado na Antártica hoje derreter, o nível do mar vai subir 72 metros. Não sei se vocês conseguem imaginar o que seria isso, mas imagina que você está num prédio em Santos, 72 metros, divide por 3 aí, vai dar quantos andares? 60, 20, um pouco, 25 andares mais ou menos. Um prédio de 25 andares. Se você tiver na cobertura desse prédio de 25 andares, o mar vai estar ali. Conseguiu imaginar? Em quarto lugar aparece a Groenlândia aqui. Se só a Groenlândia derretesse, o nível do mar subiria a cerca de 6,5 metros. E aqui em último lugar estão as outras capas de gelo, por exemplo, tem nos Andes, no Himalaia, nos Alpes, essas cordilheiras. Você vê que é pouco expressivo, mas já dá 45 centímetros. 45 centímetros já é o suficiente para trazer problemas sérios para Santos, por exemplo. Parece pouco, né? Mas já é suficiente. Se todo o gelo que existe hoje derretesse, o nível do mar, do oceano, subiria mais de 80 metros. Consegue imaginar o que é isso? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma imagem digital de terreno. Setinha está apontando Santos. Aqui está a Serra do Mar. São Paulo está aqui para cima. Tem um exagero de 5 vezes para ficar mais nítido o relevo. Se o nível do mar subisse 80 metros, sabe o primeiro túnel da Imigrantes, quando está indo de Santos para São Paulo? Passa uma ponte sobre o Rio Cubatão, é um vale bem bonito, é uma ponte grande. Aí chega num túnel. Se o mar subir 80 metros, ele vai bater ali, no primeiro túnel da Imigrantes, o que já é o suficiente para acabar com todas as cidades costeiras do Brasil. Mas, felizmente, no quaternário, a gente não tem registro de uma subida do nível do mar tão grande. Lembra? O quaternário é marcado pelo gelo, pelo menos no Polo Sul. Então, nos últimos 2,6 milhões de anos, isso não aconteceu. Pelo menos a gente não tem registro disso, que isso tenha acontecido. O que aconteceu então? No período recente, o que eu estou chamando de recente? Nos últimos 10 mil anos, a gente tem um aumento de 6 metros, que é o que está mais ou menos marcado aqui nessa imagem. Está vendo a área azul aqui? Seria a área alagada com essa subida do mar. Uma parte considerável de Santos, Vicente de Carvalho, zona noroeste de Santos, ia ficar todo embaixo d'água. E se vocês lembrarem da tabela, 6 metros, basta a Groenlândia derreter. Não precisa nem mexer com a Antártica. Tá, mas qual que é esse registro que a gente tem? A gente vai ter uma aula só em cima desse mapa. Não pensei como é que eu vou fazer isso, porque geralmente eu tenho esse mapa impresso, a gente faz no laboratório. Vou ver como é que vai ser o virtual, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Se a gente olha para Santos, o que esse mapa está mostrando? Esse é o primeiro mapa do quaternário do Brasil. E ele tem várias coisas interessantes, mas por enquanto a gente vai dar atenção para as cores. O que é vermelho são rochas antigas, rochas ígneas metamórficas, então deixa para lá. O que está em amarelo e verde são sedimentos depositados no quaternário. O que está em verde são sedimentos do Pleistoceno. Lembra Pleistoceno? Anterior a 11.700 anos. Então, o que está em verdinho aqui, vamos dar um zoom aqui, para ficar mais fácil. O que está em verdinho são sedimentos que foram depositados no Pleistoceno. O que está em amarelo são sedimentos que foram depositados no Holoceno. No Holoceno, quando? Na verdade, no Holoceno de 6 mil anos para cá. Por que 6 mil anos para cá? Porque 6 mil anos atrás, o mar estava mais alto que o atual. 2 metros. Mais ou menos de 2 a 4 metros mais alto que o atual. Então, o que aconteceu?
no verdinho, ele está representando uma subida do nível do mar de 120 mil anos atrás. Como a gente sabe disso? Porque tem fragmentos de coral datados nessas areias aqui. Então a gente sabe que 120 mil anos atrás o mar subiu 8 metros e deixou essas areias verdes. Depois disso o nível do mar caiu. Lembra que chegou a menos 100 metros em relação ao atual? E depois começou a subir de novo, subiu acima do atual e agora voltou para o atual. E nesse processo de descer e subir, essa região foi erodida. Quando subiu de novo, depositou esse material amarelo. E aí o nível do mar começou a cair. Então, por que Santos é super plano? Você anda de bicicleta lá, nem sente que está uma subida, uma descida. Porque ela foi... Toda a cidade, esse terreno onde está a cidade, a parte plana, né, tirando os morros, foram depositados à medida que o mar foi caindo, de 6 mil anos atrás para agora. E essa subida do nível do mar foi aí da ordem de 2, 3 metros, ou seja, não precisa nem derreter a Groenlândia inteira para o mar ocupar esse espaço de novo. Essa que é a mensagem que eu queria passar. Então, assim, por que é legal a gente estudar o passado? Porque a gente vê o que aconteceu nessas regiões com essa mudança. A gente sabe que 2 metros de aumento no nível do mar é o suficiente para encobrir toda essa área que está em amarelo. Não só em Santos, Vicente de Carvalho, Guarujá, toda essa região costeira. Vamos olhar um exemplo em outro lugar? Aqui ao sul de Florianópolis, tem essa praia da Pinheira, Enseada da Pinheira, com esse formato de ferradura. Isso é uma fotografia aérea da década de 30. E vocês conseguem ver umas linhas aqui, ó, estou circulando para ficar um pouco mais fácil, que acompanham o formato da praia. São antigas praias. Nossa, esse aqui ficou muito feio. São antigas praias, são chamados de cordões litorâneos. Quer dizer que a praia já esteve aqui. Essa praia que hoje está aqui, já esteve aqui. Com a descida do nível do mar, ela foi recuando ou avançando, dependendo do seu ponto de vista, né? Se você está falando do continente, o continente vai avançando em direção ao mar. E aí, se você vem aqui e data essas amostras, que é o que foi feito nesse trabalho, para saber quando que elas se formaram, você vai ver que toda essa parte em rosa, ou seja, toda essa parte que tem esses cordões, ela tem menos de 5 mil anos. Ela se formou com a descida do nível do mar. São mais de 2 quilômetros aqui. Isso aconteceu no tempo histórico. Eu acho isso muito legal, porque é uma mudança grande e que já tinha a população, os índios antigos aqui na região. Então, poderia ser que um tataravô falasse assim, olha, o meu pai, quando ia pescar, ele tinha que andar um pouquinho, ele já estava na praia. Agora a gente tem que andar um monte. Isso aqui aconteceu no tempo histórico. Pensa que 5 mil anos atrás já tinha pirâmide no Egito. Já tinha essas grandes civilizações, já existiam. Então, é uma grande mudança que aconteceu, sim, para a escala da Terra, isso é um piscar de olhos. E aí eu pergunto para vocês, parece boa ideia construir uma cidadezinha aqui, nessa região? Se o mar subir 2 metros, ele vai chegar aqui. Bom, depende de quanto tempo você quer que sua casa dure lá, né? E o que fez, então, essas grandes diferenças? O que fez variar tanto o nível do mar? Eu falei que ele caiu 130 metros, 100 metros abaixo do atual. Foram as grandes glaciações. Se a gente pensar por que 20 mil anos atrás, ou 18 mil anos atrás, teve o último máximo glacial. A gente já falou disso quando falou das geleiras, né? Então, principalmente no hemisfério norte, as geleiras se expandiram tanto, olha aqui a ocorrência delas, né, na Europa, aqui cobrindo todo o Canadá, uma parte dos Estados Unidos. Todo esse gelo era água do mar. Isso foi fazendo que a água do mar baixasse, abaixo de 100 metros do nível atual. E quando que o mar sobe? Quando esse gelo derrete, e derrete mais do que está hoje. E como é que a gente sabe disso? Aí volta para aquele esqueminha que a gente já está quase cansando de ver, né? A gente tem aqui a razão O18 do oceano, O18 sobre O16. Uma razão positiva. Por quê? Quando evapora, preferencialmente o isótopo leve vai ser levado para a nuvem, então, ou seja, o 16. E esse O16 vai ficando mais concentrado no gelo, tá aqui, ó, né? Tá enriquecido, a palavra que a gente usa. Português e inglês. Então a gente já viu isso, né? Quando as geleiras crescem, vai ficando cada vez mais O16 aqui preso no continente e a água do mar vai ficando cada vez mais positiva. Que é o que a gente observa, então, estudando os corais na ilha de Barbados, no Caribe. A gente podia fazer um campo para lá, né?
Tá aqui, né? O O18 em pernil, aula que vem a gente vai entender o que é essa notação. A gente vê então que, ó, quanto mais positivo ele tá, quer dizer o quê? Mais gelo preso nos polos. O nível do mar mais baixo. Então, para essa curva, a gente vê que, ó, o nível do mar subiu um pouquinho recentemente, e depois desceu até chegar no nível que ele está hoje. Se a gente pega esse mesmo nível aqui, a gente vai ver que 120 mil anos atrás, que está marcado aqui, 120 anos atrás, a gente teve um nível do mar mais alto do que o atual. Que explica, então, no mapa que eu mostrei, aquele depósito foi formado lá que está pintado de verde, no Pleistoceno. Por isso que 120 mil anos atrás. Por causa dessa subida do nível do mar. Como que isso foi feito? Se você for lá nessa ilha de Barbados, você vai ver grandes terraços, tá vendo? Um monte de degrau aqui na paisagem. Isso são recifes de corais. Você vai falar, mas o que eles estão fazendo fora da água? Essa é uma região com tectônica ativa, e na medida que o terreno sobe, vai expondo esses recifes. Lógico que ele não se formou fora da água, não tem recife fora da água. Mas como a tectônica lá é muito ativa, ou seja, o terreno está subindo, é fácil de estudar esses terraços. E aí você corrige isso com a taxa de soerguimento, a taxa que o chão levanta para chegar no nível do mar. E a gente vê aqui esse nível de menos 300, mas aqui está em pés, né? Então dá mais ou menos menos 100 metros. 20 mil anos atrás. E a gente já viu essa figura com bastante detalhe, como é que a gente infere essas variações do nível do mar com base em isótopos. Essa curva feita com foraminíferos, está aqui uma imagem em microscópio desses foraminíferos plantônicos. Dá para fazer com bentônico também. Acho até que, deixa eu ver, aqui não fala se é bentônico ou plantônico. Mas eles mediram os isótopos nas carapaças desses organismos e conseguiram informações, então, até 700 mil anos atrás. A gente vê, aqui a escala está invertida, mais positivo, mais gelo, lembra? Então, ó, glaciação, glaciação, glaciação. E por que essa escala está invertida? Por que a gente usa essa curva assim? Para que ela represente também o nível do mar. Quanto mais gelo, mais baixo o nível do mar. Por isso que se convenciona usar essa escala ao contrário aqui, para que fique mais intuitivo. Ó, mar caindo, mar subindo. Então, ó, 120 mil anos atrás, mar mais alto que o atual. E a gente já falou isso em outras aulas, mas eu gosto de ressaltar que se a gente olha essa curva, a gente vê que hoje a gente está num nível do mar relativamente alto para o Holoceno. Para o Holoceno não, para todo o Quaternário, né? Que 700 mil anos já é uma parcela razoável do Quaternário. Então, a regra, assim, na maior parte do tempo, o mar passou abaixo do que ele está hoje. Poucas vezes ele esteve mais alto do que ele está hoje, e por pouco tempo. Então, isso é uma informação interessante também. Outra informação relevante é que ele desce devagar e sobe rápido, ou seja, as geleiras aumentam devagar e elas derretem rápido. Tudo bem até aí? Tudo bem. Beleza. Tá, então isso que a gente falou foram as principais causas que fazem variar o nível eustático do oceano, ou seja, faz variar o nível da Terra inteira, esse nível médio em relação ao centro da Terra. E a gente viu os 3 principais fatores, mas para o quaternário aqui, o que mais interessa para a gente é essa glacioeustasia. Quem está controlando mesmo nesses últimos milhares de anos é a quantidade de gelo. O resto, na nossa escala, não é tão importante. E agora a gente vai ver, então, esse nível relativo. O que é o nível relativo? É o nível próximo à costa, quando a gente tem um referencial, um ponto fixo. Então, é disso que a gente vai falar agora. Lembra, né? Essa figurinha é muito boa para mostrar aqui. Por que o nível é relativo? É relativo a quem observa. A gente pensa no navio afundando, quem está aqui na parte que já vai afundar vai falar que a água está subindo. Quem está lá em cima vai falar que a água está descendo. Mas quem está mudando é o referencial. E aí começa a ficar importante a gente pensar na maré, porque a maré é uma variação do nível do mar. Só que ela ocorre de forma diferente em lugares diferentes da Terra. Esse mapa, ele mostra a amplitude de maré. O que é isso? É quanto que ela varia num dia.
Aqui a escala vai de 0 até 12 metros. Então, cores mais quentes são maiores amplitudes de maré. Se a gente olha para a costa do Brasil, aqui na região sul, Rio Grande do Sul, a maré é muito pequena, oscilação aí de 0,2, 0,4, até meio metro. O que isso quer dizer? Que você vai ficar lá na praia o dia inteiro e o mar vai subir meio metro, desse meio metro, às vezes você nem percebe muito bem a maré. É difícil de perceber, porque a variação é pequena. Mas se você for para o Nordeste, e alguém já teve experiência de ir para o Nordeste, ao longo do dia a praia muda muito. Às vezes, se você chegar na praia com a maré cheia, ela está batendo ali na falésia, ou ela está quase sem praia. Na maré seca, a praia está enorme, com mais de 100, 120 metros de largura. Por quê? A maré na região Nordeste está aqui na faixa de 1,5 m, 2, pode chegar até 4. Então, por conta de várias coisas, da rotação da Terra, da disposição dos continentes, a maré não varia igual no mundo inteiro. E esse mapa mostra isso. Se a gente resumir... Bom, a gente está falando de uma escala de tempo diária, né, de variações que ocorrem ao longo do dia. Se a gente resumir esse mapa em áreas de grande maré ou de super maré, o que é considerado super maré? Variações de mais de 4 metros. Ou seja, o nível do mar varia 4 metros no mesmo dia. Eu estava falando aqui para a região sudeste, de uma variação média de 4 metros, 6 metros, e já fazia uma grande diferença, né? Mas lembra, isso é variação do nível médio. Aqui a gente está falando de variação da maré. Se a gente olha aqui no Maranhão, tem essas supermarés. E tem outros lugares até que tem também aqui, na região da França, da Inglaterra, aqui no Canadá. Se a gente der um destaque aqui, no Canadá tem um recorde de variação de maré hoje. A Baía de Fundy é essa reentrância na costa aqui, uma baía, e ela tem esse formato afunilado. Quando a maré é como se fosse uma onda, só que ela tem altura pequena e comprimento muito grande. Então, essa onda, quando chega aqui na boca da baía, ela já é grande, 6 metros de variação de maré, já é maior do que qualquer lugar no Brasil. Mas como ela é uma onda e ela tem todo esse volume de água que ela está transportando, a hora que começa a funilar, essa água não tem outra opção senão subir. Então, aqui no final da baía, a variação média é de 15 metros, o recorde é de quase 18 metros de variação num dia. Você consegue imaginar o que é uma variação de 18 metros num dia? Vou trazer algumas imagens aqui para ficar mais fácil. Aqui esse canal com a maré seca, com a maré cheia, parece outro lugar. Mas você vai lá, deixa seu barquinho na maré cheia, na maré seca você não consegue nem pensar em sair com ele, né? Tá aqui no chão. Você pode visitar o mesmo lugar de manhã a pé, na hora do almoço de caiaque. Assim, parece ser muito legal esse lugar, mas imagina, é perigoso, porque 16 metros subindo em entre 6 e 7 horas, né, que demora da maré seca para a maré cheia, a água tem que subir com uma velocidade incrível, é tipo uma pororoca, né? Um gifzinho animado para mostrar, para você ter uma ideia do que significa uma variação tão grande de maré. Então, tem vários outros lugares no mundo, eu trouxe esses exemplos para mostrar que quando a gente vai para o nível local, começa a fazer muita diferença a gente pensar em maré. Enquanto a gente está pensando no nível médio do oceano no mundo inteiro, não tem muito por que pensar na maré, né? A gente está fazendo a média. Quando a gente for estudar a variação do nível do oceano nesses lugares, a gente tem que levar em conta a maré. Então, lugares com essa amplitude de maré vai ser mais difícil de estudar as variações do nível do mar. Enquanto, como aqui no litoral sul do Brasil, é mais fácil, porque a variação da maré é muito pequena. Então, as variações que a gente vê ao longo do tempo vão ser mais nítidas. Tudo bem? A maré, então, é um fator nessa escala de tempo e de espaço que a gente está falando. Outro fator é a tectônica. Então, eu mostrei para vocês agora há pouco a Ilha de Barbados, ela está destacada aqui pelo quadrado vermelho, onde a gente vê esses terraços, e eles estão para fora da água justamente porque tem um encontro de placas tectônicas aqui, eles vêm assim enrugadinho aqui no leito oceânico, e isso faz com que esse lugar esteja em soerguimento, ou seja, o chão está indo para cima, ele tá se afastando do centro da Terra, está ficando mais alto. Isso faz com que essas bancadas de coral saiam da água. O caso oposto é o caso de Veneza. Se vocês olharem, essa é uma imagem aérea de Veneza, e as cores nesse mapa representam quanto ela está afundando em milímetros por ano.
Então, olha só, o roxinho aqui é menos 2 milímetros por ano, ou seja, essa região está afundando cerca de 2 milímetros por ano. Então, mesmo que o mar esteja parado, a impressão que você tem, se você mora há muito tempo ali em Veneza, é que o mar está subindo, porque é sempre mais fácil ver o que está fora, né? Então, o mar está subindo. Não, mas é o chão que está afundando. Por exemplo, esse cartão postal, a Praça de São Marcos, ela não foi, quando ela foi construída, não dava para andar de wakeboard nela, né? Não foi projetada para ficar embaixo da água. Hoje, para instalar, você tem que ir na maré seca, na maré cheia já vai ter água. Então, por que isso? Porque Veneza está afundando, mas isso dá uma sensação de que então o nível do mar está subindo. Por isso que é o nível relativo. O nível relativo do mar em Veneza está subindo. E por último, que é de certa forma semelhante a isso que a gente viu, é o conceito de isostasia. O que é isso? Isso, na verdade, não é bem tectônica, mas é um movimento da superfície da Terra, que pode ser gerado por gelo, por água ou por sedimento. O conceito é o mesmo, vou explicar por gelo, porque é o mais comum, mas o raciocínio se aplica. Então imagina aqui, você tem a superfície 1, superfície da Terra. De repente ela recebe uma carga, uma geleira em cima dela. Então, você tem uma carga e existe uma compensação, é como se ela afundasse um pouquinho, igual como se você colocar um peso em cima do capô de um carro. Ele vai ceder um pouquinho, vai afundar um pouquinho. Vai formar essa ondinha aqui do lado, que é chamada de ombreira. E, na medida que essa geleira derrete, ou você tira a carga lá do capô do carro, a tendência é que ele volte para o estado original, se não tiver deformado muito, né? Mas vamos supor aqui que ele volta para o estágio original. Então, em lugares que a geleira se expandiu e ocupou espaço, ela criou essa carga e afundou o chão. Na hora que ela derreteu, o chão está voltando. Onde que a gente vê isso? Esse mapa mostra essa compensação isostática, ou seja, onde que o terreno está subindo em função da saída da geleira de cima. E a gente vê aqui, ó, quanto mais a gente vai para o Polo Norte, maior essa compensação, na ordem de 40 milímetros por ano. Essa aqui foi a área que foi ocupada por gelo na última glaciação, lembra? Então olha como esse movimento é lento da superfície para ela retomar. Já não tem gelo aqui há muito tempo, né? 18 mil anos, 15 mil anos, mas demora para essa superfície voltar ao equilíbrio. Então aqui o terreno ainda está subindo. Aqui o mar é como se ele ainda estivesse caindo, como se ele nunca tivesse subido, porque o chão está subindo mais rápido do que a água do mar. Então é como se o nível relativo fosse o mar descendo, entendeu? O chão sobe rápido, o mar também está subindo, mas não tão rápido. Então o chão está se afastando do mar, como se o mar, para quem está morando ali, o mar está descendo. Tudo bem até aí, pessoal? Então a gente viu... Oi, tem alguma pergunta? A gente viu como que essas variações acontecem, mas como que a gente mede essas variações? E a gente tem duas formas de medir: medidas diretas ou medidas históricas e medidas indiretas, que são os indicadores de variação do nível relativo do mar. NRM é uma sigla para nível relativo do mar. Então, o que são as medidas históricas? É o que a gente tem hoje, por exemplo, em Cananéia, um marégrafo. O que é isso? É um sisteminha para medir a maré. Então, várias vezes por dia vem uma pessoa, entra aqui nessa portinha, tem uma régua presa nessa estrutura de concreto, a pessoa vai lá e mede onde está a maré. É uma região abrigada para não ter tanta influência das ondas. E aí você vai construindo um gráfico para ter uma média de onde está o nível do mar médio. Hoje se faz isso de uma forma muito mais eficiente, com precisão milimétrica, com o uso de satélites. A gente consegue medir essa superfície várias vezes ao longo do dia. Mas aí o dado do marégrafo de Cananéia está aqui desde 1950 e pouquinho. A gente vê aqui, ó, 1960, 70, 80, no eixo X até 2000. E as cores indicam a frequência da medida que a gente está vendo. Então, horário é em preto, não dá para ver nada, né? Medidas diárias, a gente já consegue ver uma variação. Medida mensal está em verdinho, já começa a ficar mais fácil de ver alguma coisa. E medida anual está em azul. Então, quando a gente vê a medida anual, a gente vê que da década de 50 para 2000, já teve uma diferença significativa no nível médio, na ordem de 20 centímetros, quase.
Bom, aí você pode pensar, o que isso pode ser? Pode ser um monte de coisa. Pode ser que o marégrafo está afundando, pode ser que o terreno está afundando. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar numa região maior. Vamos pegar, então, todos os marégrafos do Brasil, e os grandes portos geralmente têm marégrafo. Então, aqui, ó, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, tem essa série mais longa aqui. Imbituba começa e termina. E aqui está Canané, que a gente viu, né? Então, essa tendência de subida desde a década de 70. Aqui no Rio de Janeiro também. Os dados são muito espaçados, né? Tem muito mais buraco do que dado. Mas a gente consegue ver que em todas as regiões do Brasil a gente enxerga esse aumento no nível médio do mar nas últimas décadas. Vamos olhar para o mundo inteiro? Os dados mais antigos que existem de marégrafos são de Amsterdã, que faz muito sentido, né? Porque eles estão abaixo do nível do mar, é uma preocupação muito grande para eles o mar. Você vê aqui, ó, dados desde 1700. E aí, se a gente olha em vários lugares do mundo, tem também dados que não são tão contínuos, outros dados mais contínuos, mas desde 1800 e pouco existe essa tendência de subida que a gente vê aqui no Brasil também. Ah, interessante, né? Então a gente consegue ter aí, já começa a ter uma visão que apesar de cada dado desse ser de um nível relativo, por exemplo, esse aqui é o nível relativo de Amsterdã. Quando a gente olha isso variando igual no mundo inteiro, a gente começa então a desconfiar de que existe sim uma variação global, deixa de ser relativo e começa a ser mais parecido do absoluto, né? Quando a gente vê que variou igual em vários lugares do mundo. Tá, mas então 1700 é o nosso limite. Mais anterior que isso, a gente não consegue voltar no tempo. Pelo menos não com indicadores históricos, não com dados históricos, só com indicadores geológicos de variação do nível do mar. Quem são eles? Eu vou passar alguns exemplos para vocês, mas quem quiser se aprofundar, tem essa revisão conceitual, está em português, numa revista brasileira, mas é excelente. E ele passa pelos principais indicadores usados para reconstituir as variações do nível do mar no Brasil. Então, recomendo a leitura, quem quiser. Eu acho que está até na nossa pasta do Drive. Se não tiver, é só jogar o nome no Google também que acha, ou me pedir que eu coloco lá na pasta. Tá, mas aí então a gente começa diferenciando o que é evidência e o que é indicador do nível do mar. Eu vou passar meio rápido essa parte, porque a gente já está quase estourando o tempo aqui, mas a gente tem então evidências erosivas, submersas e imersas, evidências construtivas, evidências sedimentológicas e evidências biológicas. O que são evidências? São qualquer coisa que aponte para um nível do mar diferente do que ele é hoje. E qual que é a diferença do indicador? O indicador é uma evidência que a gente consegue datar para dizer quando o nível do mar foi diferente e a gente consegue nivelar para dizer o quanto diferente foi. Vamos ver melhor isso com exemplos. Então, por exemplo, a gente tem aqui no mapa de relevo da região Rio Grande do Sul, região sul aqui do país. A gente tem essas marcas erosivas embaixo da água. E isso só pode ter acontecido quando essa parte não estava submersa, porque isso é uma marca de erosão de rio. Então, isso aqui indica para a gente que o mar já tem que ter caído, tem que ter estado abaixo dessa região. Mesma coisa fora da água são esses degraus aqui, esses terraços costeiros. O mar, quando ele está nesses níveis, ele vai erodindo e deixando esses entalhes. Só que a gente não consegue dizer quando. Por isso que é só uma evidência que o mar já esteve mais alto, mas a gente não sabe quando isso aconteceu. A gente pensar numa evidência construtiva, por exemplo, aqui na base dessa duninha, tem um sambaqui. Vocês já ouviram falar de sambaqui? São acumulados de conchas, está aqui, ó, feito por seres humanos, nossos antepassados aqui. E existe muita discussão por que eles faziam isso, mas tem acumulados desse, o maior que se conhece até hoje está no Brasil, tem 40 metros de altura, mas tem no mundo inteiro, tem na Austrália, tem na África. Cerca de 5 mil anos atrás, os seres humanos resolveram fazer esses montes de concha ao redor do mundo. Isso já foi usado como indicador de nível do mar, mas vocês vão ver que tem vários problemas, porque, por exemplo, ele admite várias premissas. Então, aqui em cima, base seca, ou seja, que eles não construíram isso dentro da água, eles construíram já na areia, em cima da areia.
e que eles eram preguiçosos, que eles não caminhavam com as conchas do mar ou da laguna para longe. Mas isso são premissas que não dá para a gente garantir. Mas a primeira curva de variação do nível do mar no Brasil foi feita com base nessas evidências, nesses indicadores. E é uma curva que hoje a gente já não aceita mais, mas enfim, na época foi a primeira que foi feita. Na verdade, essa parte aqui, 5 mil anos atrás, o nível do mar 4 metros mais alto que o atual, a gente continua adotando essa elevação, mas essa queda aqui, em 4 mil anos e perto de 3 mil anos, não foi encontrada em nenhum outro indicador. Então, hoje não se aceita mais essa queda, né? A gente imagina uma descida razoavelmente constante de 5 mil anos até o presente. Esse é um dos maiores sambaquis do mundo, chega a 40 metros de altura, essa mancha que vocês estão vendo aqui. Aqui está uma foto em campo dele. E qual que é o problema dessa premissa? Bom, as conchas poderiam vir tanto da laguna quanto do oceano, mais provável que da laguna, porque é mais fácil de pegar, é mais abundante. Mas, então, o que ele estaria marcando? O nível do mar ou a linha de costa? Essa é a pergunta. Será que linha do mar e nível do mar e linha de costa são a mesma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vocês já viram algumas vezes, que eu gosto bastante, da região de Ilha Comprida. Olha o que acontece com a linha de costa aqui nos últimos 30 anos. Nessa região da ponta da ilha, ela avança, a linha de costa, e aqui ela recua. Eu te pergunto, o nível do mar é o mesmo para essa região. Só que a linha de costa aqui está recuando e lá está avançando. Se tivesse um sambaqui aqui ficou cacófono. Se tivesse um sambaqui nessa região, à medida que o mar está caminhando, eles iam começar a avançar com o sambaqui também. Isso representaria uma variação do nível do mar? Não, representaria uma variação na linha de costa. Então, hoje a gente sabe que os sambaquis não são bons indicadores do nível do mar. Embora vocês vão ver na literatura que uma das primeiras coisas usadas como indicadores no Brasil foram os sambaquis. Deixa para lá, já falei. Tá, então vamos continuar para as evidências sedimentológicas, submersas e as emersas. Então a gente volta para a mesma figura, e aí a gente vai ver a profundidade de 100 a 25, 125 a menos 25 metros, a gente tem cirripídeos, moluscos, foraminíferos, bentônicos. Esses organismos secretam carapaças e eles gostam de água rasa, eles precisam de luz. Então, se eu acho todo esse sedimento aqui, amarelinho, com esses restos de organismos vivos, para quem faz geologia marinha costeira, terça-feira a gente viu umas amostras bem parecidas com essas. Se a gente acha esses organismos, que são típicos de praias, de águas rasas, nessas profundidades, o que a gente pode falar? Bom, a gente data 17 mil anos atrás. Então, 17 mil anos atrás, quando esses organismos viviam aqui, isso aqui tinha que ser uma praia, não podia ser um oceano profundo, com 100 metros aí. Então, a gente sabe que 17 mil anos atrás, aqui tinha uma praia. Então, já começa a virar um indicador, né? A gente consegue dizer mais ou menos quanto que o mar variou e em quanto tempo. A gente sabe, então, que 17 mil anos atrás, o mar estava bem aqui mais para baixo, 100 metros abaixo do atual. Que coincide com o que a gente já viu, né, no começo da aula. Esse aqui eu não gosto muito, deixa para lá, só complica. A gente tem terraços marinhos, por exemplo. Aqui falando de evidências emersas, né? A gente falou de uma evidência submersa. Aquele mapa que eu mostrei para vocês, com o amarelinho, com o verdinho, são esses terraços, são regiões que foram formadas numa época que o mar estava mais alto que o atual. E na medida que ele vai descendo, vão sobrando essas porções mais altas e planas. Tá vendo como ele é plano? Você vai olhar uma areia de praia que está ali. Por exemplo, aqui na região de Florianópolis, a Praia dos Ingleses, você tem essa duna recente, mas se você corta aqui, onde passa a estrada, você vai ver uma duna antiga, que está aqui em cima, com essas estratificações cruzadas aqui, e essas camadas paralelas, que eu estou cavando aqui para datar, e a gente datou, aqui deu 120 mil anos, e ela está uns 4 metros acima do nível do mar atual. Ou seja, é uma antiga praia. Vocês estão vendo aí, é uma antiga praia. 120 anos atrás, aqui tinha uma praia. O mar desceu, ficou o registro das areias ali. Coisa semelhante a gente veria no campo, se tivéssemos em condições normais. A gente faz um campo para Bertioga. E lá em Bertioga, se vocês quiserem ir por conta, na praia de Itaguaré,
coloca lá no seu GPS, vai lá, você vai ver um barranco na beira de um riozinho, perto da praia. E se você chegar perto desse barranco, você vai ver essas mesmas camadas paralelas, que são com um suave mergulho para o lado do mar. Muito parecido com ali onde a onda arrebenta, na beirinha da praia, sabe? Onde você fica caminhando, que a água sobe no seu pé e desce. Muito parecido com aquela região. E aí, se você olhar com atenção nessa parte de baixo, você vai ver uns tubos, umas coisas compridas aqui. Esses tubos são tubos de corrupto, se quiser o nome científico, caliquídeos. São crustáceos aí da família, né, dos camarões, e eles cavam essas galerias e vivem dentro da terra. Eles passam a vida inteira aí dentro, não sai para nada. Se ele sair, ele morre. Isso fica preservado no registro. Só que eles moram na região da maré mais baixa. Então, se a gente está achando isso hoje, aqui nesse barranco, e aí a gente data essas amostras e vê, né, aqui onde elas estavam em relação à variação do nível do mar, a única explicação é que o mar estava mais alto que o atual, porque hoje a praia está a centenas de metros de distância. Então, se a gente olha aqui, variação em metros, de 0 a 5, e aqui 7.000 anos, 6.000 anos antes do presente. O zero está aqui na direita. Vocês vão ver que essas amostras que a gente datou aí, cerca de 4, entre 4,5 e 5,5 mil anos antes do presente. Está aqui as nossas datações. A gente vê, então, que o nível do mar era cerca de 1,5 metro mais alto que o atual. E isso explica, então, com o mar 1,5 metro mais alto que o atual, o mar estava aqui, a praia estava aqui. Então, 4.000 anos atrás, se você quisesse ir na praia, você tinha que vir nessa região onde hoje está esse barranco, porque o mar estava mais alto que o atual. E aí a gente já começa também a falar dessas evidências que não são mais só sedimentológicas, são biológicas, que são uma imagem do corrupto, do caliquídeo. São hoje que a gente tem de melhor, são essas evidências biológicas, esses indicadores biológicos. Por exemplo, os corais, tem algumas espécies que gostam de uma profundidade ótima, então se o mar sobe, eles sobem, se o mar desce, eles vão sofrer erosão. Então são bons indicadores de variação do nível do mar. Foi o que foi usado lá em Barbados, como eu já mostrei, para montar essa curva. E o que é mais legal aqui para o Brasil são os seres incrustantes, ou seja, os que gostam de viver presos ali no paredão. Essa é uma foto de Portugal, só para brincadeira, né? Essa cidade construída aí, chama Zenhas do Mar, construída em cima da falésia. Mas aqui, qualquer praia aqui da região, se for com a maré seca, você vai enxergar no costão rochoso, tá aqui uma rocha, né? Uma sucessão de organismos. Aqui embaixo você vai ter essas ostras, que tem as conchas maiores, e aí tem uma mistura aqui dessas cracas. Então você tem um zoneamento. Cada espécie gosta de um nível em relação ao mar. E aí a gente pode usar isso, então, para estudar as variações do nível do mar, porque esses organismos migram. Então, quando o mar vai subindo, eles vão migrando junto. Se a gente pensar aqui, quem que gosta de ficar embaixo da água? O ouriço. O ouriço vai cavando a toca dele na rocha. Só que isso é um processo longo, que às vezes eles herdam as tocas, não é necessariamente ele que cavou ela inteira. E tem um problema, a gente não consegue datar esse buraco. Mas quando você encontra esse buraco fora da água, é uma evidência de que o mar já esteve mais alto. O ouriço não saiu da água para cavar aqui. O mar subiu, o ouriço cavou, o mar desceu, o ouriço foi embora. Então essa é uma evidência. Ele mostra que o mar já foi diferente, mas não dá para saber quando. Vocês já viram essas tocas de ouriço? É bem legal. A próxima vez que você vê esses buracos, você vai saber o que é. Às vezes você já tenha visto e não sabe o que é. Tá, então o que a gente precisa? De um organismo que dê para datar, que dê para saber a idade. E aí que entra os vermitídeos. Parece esse miojo. Eu tinha até uma amostra aqui que eu achei na praia esses dias aqui no Guarujá. Sumiu. Mas o que é interessante desse organismo? Ele é um gastrópode, ele faz essa carapaça de carbonato, ou seja, é super bom para datar, e ele ocupa uma região muito estreita no costão, é uma faixa muito específica. Ele gosta da região ali que está no limite da maré mais seca. E aí o que você faz? Você procura esse organismo fora da água, essas conchas, essa carapaça fora da água, e você encontra, ele fica feliz que você encontrou. Você arranca um pedaço para datar, por carbono 14, a gente vai ter uma aula só sobre datações, e aí você compara com o organismo vivo hoje, da mesma espécie. Qual que é o problema dos vermitídeos? Na região sul e sudeste eles estão extintos, não existem mais.
você acha, de 5.000, 3.000 anos. Mas ele foi substituído por um outro organismo que gosta do mesmo nicho. Isso é bom. Tá aqui, ó. Você só vai ver ele na maré mais seca, né? Ele está no topo da maré seca, que são os fragmatopomas. Eles não secretam carbonato, mas eles fazem uma cola especial e grudam grãozinhos de areia. É um verme, é um poliqueta, e ele vai grudando os grãozinhos de areia para fazer a casinha dele. E vai crescendo essa colônia, é uma colônia, na verdade. Então, o que você faz? Você pega lá um vermitídeo que se formou quando o mar era mais alto, aí o mar caiu, e foi descendo devagar. Então, vai dando tempo de formar algumas colônias no caminho. O que você vai fazer para descobrir o nível do mar no passado? Você pega esse vermitídeo, data, e compara com o equivalente dele hoje, o lugar que ele estaria vivendo hoje. E essa variação é a variação do nível relativo do mar. Por que é legal usar esse método? Porque a gente não precisa nem fazer a média, porque esse organismo ele gosta de uma região muito específica. Se você compara onde ele estava 5.000 anos atrás com onde ele está hoje, essa variação na vertical é quanto que variou o nível relativo do mar. Tudo bem? Então, hoje, essa curva que eu já mostrei aqui para vocês, cada pontinho desse é um vermitídeo que foi datado, ou seja, foi dada uma idade para ele aqui, eixo X, e uma altura em relação ao vivente, aqui no eixo Y. Por que tem esse intervalo grande? Porque foi considerada a margem de erro da medida, erro da datação. Então, esse envelope que está entre essa curva de baixo e essa curva de cima é o que a gente considera a variação do nível do mar para os últimos 5.000 anos. 6.000 anos, desculpa. E foi feita dessa forma. Hoje é a curva mais fiel que a gente tem, mais segura de variação do nível do mar. Tudo bem até aí? Tá, então resumindo. A gente tem aqui mudanças do mar que podem ser tanto de fatores no mar quanto na terra. Fatores na terra aqui que a gente tem movimentação local da crosta, então a tectônica, ou no caso lá da geleira, né, compensação isostática, que tem a ver com grandes movimentos da terra. No caso de compactação, a gente pode pensar em Veneza, que está afundando, ou movimentos da crosta em Barbados, que está subindo. Se a gente pensa no oceano, a gente tem o clima, que vai influenciar principalmente na glaciostasia, ou seja, na quantidade de gelo, como que as geleiras vão se comportar, se vão aumentar ou vão diminuir. E isso, então, vai fazer o nível do mar variar. A gente tem movimentos terrestres, aí, no volume das bacias, numa escala de tempo muito maior do que quaternária, tectonastasia, e a mudança na gravidade da Terra, isso também com a tectônica, então uma escala de tempo muito maior. E tem mudanças mais instantâneas, meteorológicas, oceanográficas, são mudanças locais. Então essa figura resume tudo que a gente viu até agora, as principais fontes de mudança. Eu mostrei também como é que a gente mede essas coisas no passado, com os indicadores geológicos. E aí, para resumir, para vocês fixarem, uma curva eustática do nível do mar. Desse trabalho de 2006, como que ele foi feito? Essa autora, ela compilou, seus colaboradores também, né? Compilaram variações relativas de vários lugares do mundo, ou seja, dados que eram locais, mas na medida que a gente junta todos e aí coloca esse envelope, a gente tem uma ideia da variação do nível do mar no mundo inteiro. Então aqui embaixo está a idade em 1.000 anos, ou seja, 0, 100.000 anos, 200.000, 300.000, até 600.000. E a variação no nível relativo do mar está em inglês, então o Relative Sea Level, nível relativo do mar, o 0 está aqui. A gente vê, então, que juntando todas essas curvas ao redor do mundo, a gente tem uma ideia de como o nível total do oceano variou. E aí, como a gente está pegando no mundo inteiro, tem esse envelope aqui, que, olha, chega a mais de 50 metros, porque existem variações locais, né? E a gente quer, então, ter uma curva que seja o mais precisa possível, então a gente tem que considerar esses erros. Mas o que é legal? A gente vê aquela tendência, né? Poucos níveis do mar maiores do que o atual, tem cada mais ou menos 100.000 anos, e uma queda lenta com uma subida rápida. Né? Isso é sempre uma tendência, queda lenta, subida rápida. Queda lenta, subida rápida. Então, olha só que interessante. Essa é uma figura que dá para a gente essa noção
do nível do mar nos últimos 600 mil anos. Tudo bem até aí? O que é legal a gente pensar? O que vai acontecer a partir daqui, né? A partir do zero. E aí existem projeções vocês já devem ter ouvido falar, eu acho que eu já falei para vocês, do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a sigla em inglês, né? Não tem nada a ver com o PCC. E esse painel, ele não produz dados, ele é um painel formado por centenas de cientistas do mundo inteiro que pegam os dados que existem e compilam para formar um relatório. Então, é um grande trabalho em grupo assim desses cientistas para chegar nessas projeções. E vale a pena frisar que eles fazem projeções até 2100. Então, quando a gente olha essa figura, que já ficou horrível aqui de rabisco, não, você fala, o nível do mar está caindo. Quando você olhar essa daqui, vamos voltar para esse aqui que é melhor. O nível do mar está caindo, de 6 mil anos para cá, o nível do mar está caindo, é verdade. Só que ele não cai, ele não oscila de forma linear, ele oscila, não sobe e desce aqui, né? É uma valsa. O que a gente está falando? Que a gente está nessa descida, mas nos últimos 100 anos ou 300 anos que a gente tem medido, o nível do mar está subindo. Se ele vai continuar subindo ou vai descer, a gente não sabe. O fato é que o nível do mar está subindo. E essas projeções trabalham até 2100. Ou seja, ninguém está falando que no ano 3000 ele não possa cair. O que a gente está falando é que até 2100 ele vai subir. E por que tem esse monte de linha aí nesse gráfico? Então, a gente tem aqui os anos, 2000, 2100, e a subida do nível do mar em metros. Por que tem várias curvas aí? Tem dois motivos para ter várias curvas. Um está aqui na legenda da direita, que são cenários. Aí você tem que ir lá ler o relatório para entender, mas assim, eles projetam em função das medidas que a gente vai tomar. Nós estamos emitindo gases de efeito estufa e continuamos a emitir. Já existiram várias convenções tentando reduzir, poucos países se comprometem. Então, eles elaboram um cenário assim, taxa como é hoje, a taxa de emissão de gases de efeito estufa que a gente tem hoje. Redução na taxa, aumento na taxa, zerando a emissão de gás carbônico, capturando gás carbônico. Então, cada cenário desse é um cenário hipotético possível. E aí eles projetam as variações. Além disso, são vários modelos que são usados para gerar esses dados. Então, você tem aí diferentes cenários com diferentes modelos. Por isso que você tem pensando até 2100, se a gente pegar aqui, ó, o cenário mais favorável para a gente, vai dar uns 10 centímetros acima do atual. E o pior cenário possível chega perto de 1 metro acima do atual. O mais provável é que a gente esteja em algum lugar aqui do meio, até lá. Então, aí, cerca de 40, 50 centímetros acima do atual. Tudo isso vai depender das medidas que a gente vai tomar, né? Mas pelo que a gente tem visto aí na última década, parece que a gente está caminhando na direção contrária de fazer alguma coisa que seja boa. Vamos entender essa variação aqui para Santos, por exemplo. Tem um trabalho, foi um projeto FAPESP, foi em convênio com a prefeitura, eles projetaram, pegando essas projeções do IPCC, a gente tem aqui em cima, região noroeste, Santos, até no ano de 2050 e no ano de 2100. Aqui, ó, está numa projeção, não é das mais altas, até conservador, um aumento de 23 centímetros no nível do mar e até 2100 um aumento de 45 centímetros no nível do mar. Então, essa área em azul é a área que vai estar inundada nesse caso aqui não é mar, é o canal, o estuário, né, mas pela subida do nível do mar. E aqui embaixo a gente tem a ponta da praia para os mesmos períodos, 2050, aumento de 23 centímetros, 2100, aumento de 45 centímetros. E o prejuízo calculado só em perda de imóveis aí nessa área passa de 1 bilhão para esse período. Se a gente considerar o porto que está aqui, certamente esse prejuízo aumenta em ordens de grandeza. O maior porto da América Latina. Então, olha só o impacto de um aumento de 40 centímetros do nível do mar. E a gente está falando, 2050. Eu costumo brincar com o pessoal para a gente pôr na agenda, se encontrar em 2050 aqui na ponta da praia e ver se a previsão acertou. Esses 23 centímetros. Você fala, nossa, mas 23 centímetros inunda essa área? Por quê? Pensa que é 23 centímetros a mais quando tem uma ressaca, 23 centímetros a mais quando tem um alagamento. Então, a área afetada fica muito maior. Né?
porque é 23 centímetros no nível médio. Então, é um impacto muito grande, né? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso.